Orar pela vida do pastor, vai estar trazendo a santíssima palavra do Senhor ao nosso coração. Pai, mais uma vez, na Tua presença nós agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui, até esse momento, neste culto, no dia que se chama de hoje. Agora nós sossegamos o nosso coração na Tua presença para recebermos a Tua palavra que é viva e eterna, que ela encontre em nós, Senhor, um solo fértil para a glória do Teu santo nome. Use a vida do pastor José Roberto com graça, com glória, com ousadia e intrepidez do Espírito, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado, Ricardo. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe Ricardo, o pessoal do louvor, os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. É uma passagem extremamente conhecida. Eu preguei várias vezes essa mesma passagem na igreja, mas eu nunca preguei sobre o personagem que eu gostaria de falar no dia de hoje. Eu sempre preguei sobre a vida do comandante Naamã, que era um homem poderoso, mas leproso. Eu sempre preguei sobre Eliseu, que era o profeta, que não se rendeu aos caprichos de Naamã, mas seguiu a voz do Senhor e orientou a Naamã para que ele se humilhasse e que ele mergulhasse no rio e que fosse curado da sua lepra. Mas eu gostaria de pregar sobre um novo personagem dessa mesma passagem. O Espírito Santo me levou para que nós pudéssemos falar sobre uma pessoa que passa até desapercebida pela história, mas que tem uma importância capital na vida de Naamã. Ela mudou a história daquele general, ela mudou a história daquele homem, ela transformou um homem que vivia longe de Deus e de um homem que passou a ter uma experiência com o Senhor. Ele teve a sua vida transformada. Se você ler comigo o capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era homem valente, porém ele era leproso. Era um homem de grande poder junto ao rei. Ele havia conquistado grandes batalhas, era muito bem quisto pelo rei, mas ele tinha uma enfermidade, algo que o humilhava, algo que muito poucas pessoas tinham acesso a essa informação, que ele tinha essa doença. Os sírios, do versículo 2 está escrito assim: numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Veja bem, eles foram conquistar um povo de Israel e eles levaram cativa uma menina, simplesmente uma menina, que passou a ser serva da esposa de Naamã, vivia como serva dentro da casa do comandante Naamã e da sua esposa. E disse ela à sua senhora, essa menina disse uma vez, ela chegou para sua senhora e falou o seguinte: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Desculpe, diante do profeta que está em Samaria, me perdoe, pois este o curaria da sua lepra. Olha que intrepidez, que ousadia, como é que essa menina se coloca diante da sua senhora e ela lança essa palavra. E ele continua falando no versículo de número 4. Então Naamã foi notificar a seu senhor. Dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel.
Olha aqui o mover de Deus na vida daquele homem. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Aí o rei já quis usar da sua diplomacia, do seu poder, e ele falou: eu vou enviar uma carta para o rei, não é para o profeta, eu vou enviar uma carta para o rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, e Naamã é meu servo, para que o cures da sua lepra. Como se o rei de Israel tivesse poder em si em curar o comandante Naamã. O rei de Israel deve ter ficado extremamente incomodado de receber uma carta do rei da Síria com essa ordem: olha, eu estou enviando aí Naamã e você o cure. É uma ordem. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus por acaso, que possa matar e vivificar, para que esse envie a mim um homem, a fim de que eu cure da sua lepra, uma doença incurável? O rei de Israel ficou extremamente perturbado e falou: isso é um motivo de guerra, isso é um motivo para acabar com a nossa nação, ele vai se voltar contra mim, eu não tenho poder de curar Naamã. Notai, ainda no versículo 7, notai, peço-vos e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. O rei de Israel já levantou uma guerra aí, já levantou algo que viria contra a nação de Israel, por desobedecer uma ordem do rei da Síria. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes, ó rei? Por que você fez isso? Deixa-o vir a ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Tem um Deus todo-poderoso do lado do seu povo. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta de Eliseu. Dá para você imaginar a comitiva real? Dá para você imaginar a comitiva daquele grande general, que vinha cheio dos seus soldados atrás, com toda a pompa, com toda a sua vestimenta, cheio de medalhas, com um alazão, melhor da tropa, que ele era o comandante, o melhor cavalo da tropa era o dele, e se coloca diante da tenda de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-te: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Sequer o profeta saiu na porta da tenda para recebê-lo. Ele mandou um mensageiro, seu mensageiro Geazi: vai lá e avisa Naamã para ele fazer aquilo que eu estou ordenando. Ele sequer foi receber o comandante Naamã, e prossegue continuando falando assim: Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá até comigo, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Era isso o que ia no pensamento do leproso Naamã. O profeta vai chegar até mim, vai colocar as suas mãos, vai orar, e Deus vai ouvir a oração do profeta. Mas não foi isso que o profeta fez. Ele pensava: certamente ele sairá a ter comigo, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo ele-te: lava-te e ficarás purificado? Desceu ele, pois, e mergulhou no Jordão 7 vezes.
conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e a sua comitiva, chegando-se ponto diante dele, disse: eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o receberei. Naamã instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Ao que Naamã disse: seja assim, contudo, dê-se a esse teu servo terra, para que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Até aqui. Aqui nós vemos a conversão daquele homem. Após receber a sua cura, ele se colocou, o coração dele, diante do Senhor Deus de Israel, e teve uma mudança de vida. E aí eu gostaria de voltar para o início da pregação. Qual é a personagem bíblica que me chamou a atenção ao fazer a leitura esses dias lá em casa? A personagem bíblica que me chamou a atenção não foi a esposa de Naamã, não foi o grande Naamã, não foi o grande profeta de Deus Eliseu, mas foi uma menina serva de Deus, uma garota, e não uma garota qualquer, era uma garota que sequer o nome dela é citado na Bíblia, devido à pouca importância por ser uma serva, mas foi fundamental na vida do grande general Naamã. E o que nós podemos extrair dessa palavra e que pode ser útil para mim e para você? É que a pessoa certa, no lugar certo, faz toda a diferença na vida das pessoas. Nós podemos ser boca de Deus, nós podemos ser instrumentos de Deus, apesar da nossa infinitude, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa insignificância. Essa é a palavra que me vem mais clara na minha mente. Apesar da nossa pequenez, nós podemos ser extremamente úteis na vida das pessoas, graças ao poder de Deus nas nossas vidas. Essa é todo o resumo dessa palavra. Ele vem em cima da oportunidade que nós temos de ser úteis na obra do Senhor. Muitas pessoas falam: eu gostaria de ser o pastor da igreja, eu gostaria de ter oportunidade de pregar, eu gostaria de ser um levita na igreja, eu gostaria de ser um líder, um diácono. Irmãos, por mais insignificante que seja a tua vida, ela pode ser extremamente útil na vida das outras pessoas. Não é a posição hierárquica que nos faz abençoar as outras pessoas, não é a nossa posição na sociedade, não é porque você é um intelectual, não é porque você é uma pessoa destacada, não, é a presença de Deus na sua vida que faz toda a diferença. É a presença do Espírito Santo de Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela está na hora certa, no lugar certo, no momento certo, para que Deus possa atuar. Essa menina me ensina isso. Eu extraio de toda essa leitura que nós fizemos, eu extraio que ela foi o instrumento que Deus usou para transformar a vida daquele homem. E automaticamente, ao transformar a vida de Naamã, ela transforma a vida da família de Naamã. Ela transformou aquele homem num homem que não temia a Deus, e ele fala: de hoje em diante, eu nunca mais servirei um holocausto a outro Deus, senão ao Deus de Israel. Ela transformou um homem que todo mundo olhava na rua e talvez sentisse até um pouco de inveja, fala: mas ele é tão poderoso, esse Naamã, ele é um grande conquistador, ele é um grande general, ele pelo rei da Síria, ele venceu muitas batalhas, e ele, quando saía à rua, as pessoas se dobravam diante dele, e o honravam.
Todo mundo queria ser amigo de Naamã, com certeza era um grande homem destacado na sociedade. Mas quando ele adentrava dentro de casa e tirava sua farda, só os caseiros, somente a família é que via a miséria que Naamã estava vivendo. Somente as pessoas íntimas de Naamã conheciam a enfermidade que fazia com que ele se separasse até talvez da sua própria esposa, de não poder abraçar um filho para não contagiar a criança. Aquele homem que, ao despir a farda, expunha a lepra, que era uma doença extremamente contagiosa, e que tinha que viver separado, humilhado. Mas aquela menina, ela frequentava, ela servia a Naamã. Eu posso imaginar ela colocando o prato para Naamã comer. Eu posso imaginar ela levando a roupa passada. Naamã, está aqui a sua farda. Eu já lavei, já passei. Está aqui. E Naamã, diante dela, se vestia, expunha a sua lepra. E aquela menina, ao ver o sofrimento do seu senhor, ela, não obstante a ser sua serva, ela falou: olha, se Naamã fosse até a terra de Israel e se apresentasse diante do profeta, o profeta poderia orar por ele e o Deus de Israel podia curá-lo. O que nós extraímos dessa mensagem é que nós temos que ter ousadia para apresentar Deus para as outras pessoas. As pessoas estão necessitadas, as pessoas estão tirando as suas vidas, as pessoas estão batendo a cabeça na parede porque não sabem que direção tomar. Elas estão vendo seus casamentos sendo desfeitos, estão vendo crises existenciais imensas, e às vezes nos calamos, porque nós nos colocamos na condição de pequenos, pessoas sem importância, sem relevância na vida dos outros. Mas aquela menina não olhou o seu grau de importância e que grau da sociedade que ela estava dentro da casa de Naamã. Ela chegou com ousadia e falou para a sua senhora, para a sua ama, para a mulher a quem ela servia: ah, se Naamã fosse até o profeta, Deus o curaria. Você tem palavras de vida eterna para as pessoas. Não cale a sua boca, abra a sua boca, se apresente na presença, se apresente diante dos problemas que são colocados diante de você, diante da sua família. Todos nós temos familiares passando por dificuldades, por lutas, por problemas. Todos nós temos familiares enfermos, aflitos, com problemas financeiros, com toda sorte de problemas. Mas nós temos um Deus que tem poder, não apenas para resolver os problemas, mas tem poder de salvar essas pessoas. Naamã não foi apenas curado da lepra, o mais importante, porque ele foi curado da lepra, mas um dia ele ia morrer. Ele poderia viver mais alguns anos curado, mas ele iria morrer. Mas o importante é que agora ele não foi apenas curado, mas ele foi salvo. Ele se rendeu ao Deus de Israel, ele se converteu ao Senhor, ele teve um encontro com o Deus de Israel, graças a uma menina que não se furtou de apresentar Deus a Naamã e a sua esposa. E você? E eu? Quantas vezes temos oportunidades de nos apresentar como boca de Deus, como profetas? Falar: mas eu, boca de Deus? Nós somos testemunhas de um Deus todo-poderoso. Você não precisa ter curso de teologia, você não precisa ser formado pastor, você não precisa ter anos de igreja. Você pode dizer só o seguinte: Deus me salvou, Jesus me salvou, eu creio em Deus, e Deus é por mim, e Deus pode ser por você também. Deus me salvou e pode salvar você também. Ele tem vida eterna para você, como Ele tem para mim.
E hoje eu sou feliz porque eu encontrei o Deus Todo-Poderoso. E você pode ser feliz porque você pode ter um encontro com esse Deus. Você pode ser boca do Senhor, a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo e cheio do Espírito Santo de Deus. Vazio de você mesmo, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Aquela criada, aquela menina, não tinha muitas coisas para oferecer, entre aspas, mas ela tinha o que existe de mais precioso, é o Deus Todo-Poderoso. Ela podia apresentar com toda a sua alegria: olha, eu sou tua serva, mas eu quero te apresentar um Deus que tem poder de te curar. Ele tem um Deus que tem poder de modificar a tua vida, modificar a tua história. Vá em busca desse Deus. Ela não se calou, ela não se furtou de dar as boas novas para Naamã e a sua esposa. Sabe, nós temos a melhor notícia de todos os tempos, e nós nos calamos. Você fala, mas que boas notícias nos dias de hoje. Se eu leio o jornal, se eu leio o UOL, se eu leio, sei lá, o Globo, se eu leio a internet, e eu só vejo más notícias. Mas você se esquece que você tem as boas novas da salvação. Você tem as boas novas do Evangelho, que é salvação para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Você tem a melhor das notícias para levar em toda e qualquer circunstância, seja num velório. Aliás, nós pregamos muito isso num velório, um lugar onde nós estamos enterrando, finalizando a vida de uma pessoa ali, na vida terrena. Estamos fazendo um velório, mas talvez seja o melhor lugar para anunciar: olha, você já aceitou Jesus na tua vida? Você já recebeu as boas novas do Evangelho? Você tem certeza para onde você vai depois quando você morrer? Mesmo no momento de extremo luto, momento de tremor de muitas pessoas, mas ali pode ser oportunidade para apresentar Jesus, a esperança, o Evangelho, as boas novas da salvação. E aí você não precisa ser nenhum teólogo, você não precisa ser nenhum doutor da lei para apresentar Jesus. Você pode ser apenas uma testemunha de um Deus Todo-Poderoso. Essa menina deve ter visto outros milagres. Essa menina, para ter essa ousadia de apresentar o Deus de Israel para a sua senhora, ela deve ter tido experiências na sua casa, ela deve ter tido experiências, ela conhecia o profeta Eliseu, não de ouvir dizer, talvez de conviver com ele, talvez de ver os milagres que Deus fazia através de Eliseu, as maravilhas, as obras. E você? O que você tem visto de Deus? Ou você tem sido uma testemunha com os olhos vendados, não tem visto Deus operar na sua vida? Não tem sido suficiente os milagres de Deus apresentados no teu dia a dia? Eu conheço alguns irmãos aqui há 20 e poucos anos que eu estou aqui, e eu posso dizer que muitos deles, ao entrar aqui, caminhando nessa igreja, são verdadeiros milagres de Deus. Deus tê-los guardado, Deus tê-los transformado as suas vidas, Deus tem abençoado as suas famílias, Deus tem cuidado de uma maneira toda especial. Isso é o poder de Deus. Nós não podemos ficar, absortos, sem poder observar o poder de Deus nas nossas vidas, na tua casa, na tua família. Quantas bênçãos Deus já fez, quantos milagres Deus já operou, quantos livramentos já Deus te deu, quantos testemunhos você pode falar que o Senhor operou na tua vida? Quantos livramentos, quantas operações de milagres, quantas curas. Irmãos, nós somos colocados no mundo, diz a palavra de Deus, e o nosso inimigo anda ao nosso derredor o tempo todo nos querendo tragar.
E ele só não consegue devido ao poder de Deus sobre nós. Ele só não tem acesso às nossas vidas, ele só vai até onde vai a permissão de Deus. Ele só nos alcança até onde Deus permite que ele vá. Martinho Lutero tinha uma expressão muito boa e muito prática. Ele dizia que o diabo era como um grande cachorro, um grande cão, um cão feroz, um cão assassino, mas que nas mãos do Deus poderoso, todo-poderoso, ele só ia até onde a sua corrente permitia que ele fosse. A sua corrente estava na mão de Deus, e ele não iria além, não vai além do que Deus permite. Assim é na nossa vida. E você já tem, só por isso, você já tem um testemunho para contar para o irmão. Você já tem uma palavra para falar: olha, Deus tem me guardado, Deus tem dado graça na minha vida. Eu tenho tido lutas, é verdade, mas a paz de Deus está no meu coração. Eu tenho problemas de saúde na minha família, alguns enfermos, mas a paz do Senhor não se afasta de mim, mesmo quando eles permanecem doentes. Eu estou passando por crises financeiras, mas o Senhor não deixa faltar o pão na minha mesa. O Senhor me dá o suficiente para mim viver. O Senhor dá o escape na hora certa da minha vida. Aquela menina se colocou com ousadia e Deus a usou de maneira poderosa. Que você possa pensar um pouco nisso, como eu pensei ao ler o texto. Eu li e reli o texto, eu falei: mas Senhor, eu já preguei tanto sobre o teu poder, eu já preguei sobre a humilhação desse homem chamado Naamã, que se achava o Todo-Poderoso e que não queria se banhar no rio sujo que era o Jordão. Falava: mas lá em Damasco nós temos outros 2 rios que são muito mais limpos. Por que que esse profeta me faz aqui me lançar no rio sujo? Se ele quer me curar, me cura num rio mais limpo. Já preguei sobre isso, já preguei sobre todas essas coisas, mas me chamou a atenção de Deus usar uma criança, para poder transformar toda a vida de uma família, e quem sabe uma legião de seguidores. Dá para você imaginar o testemunho de Naamã, depois daquele homem ser curado de lepra? Ele podia chegar diante dos seus comandados, abrir o seu macacão, como é que a gente fala, o seu uniforme, e falar: olha, não tenho mais lepra, o Deus de Israel me curou. E Ele tem poder de fazer isso na sua vida também. Ele tem poder apenas de não curar uma lepra, Ele tem poder de transformar a tua vida. A partir do testemunho de Naamã, talvez muitos comandados dele se entregaram ao Deus de Israel. Tudo porque uma menina, ela não se conteve de ver uma pessoa necessitada e ela não dar a solução para a vida dessa pessoa. A solução, irmãos, para todas as pessoas é o poder de Deus sobre elas. É o poder para salvar, é o poder para curar, é o poder para libertar. E o único que tem esse poder é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que é capaz de tirar o vazio de qualquer alma. Aquele vazio que muitas das pessoas tiram as suas próprias vidas, falam: mas eu não consigo achar razão de existir do meu viver, eu vou tirar a minha vida. Pois tem Jesus que completa esse vazio, e você e eu podemos apresentar Jesus para essas pessoas, e ter essas pessoas resgatadas das mãos de Satanás, ter essas pessoas levadas até o Evangelho. E o Evangelho, irmãos, é a porta da bênção do Senhor, as boas novas. Jesus veio ao mundo, morreu em nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, e agora nós temos ligação com o Pai. Essa é a boa nova do Evangelho. É isso que nós devemos pregar, é isso que nós devemos falar. Não precisa falar de religião, não precisa falar de igreja, não precisa falar de denominação. Fala que Jesus tem todo o poder
de mudar a nossa história. Fale sobre isso. Não perca tempo. Não fale sobre religião. Você talvez vai comprar uma briga com a pessoa. Você vai apenas criar um estado de ranço, um estado de atrito. Mas fale, Jesus te ama. Jesus quer mudar a tua história. Jesus tem poder de curar a tua vida em todas as áreas. Saúde, financeira, emocional, seja psíquica, seja que área for. Jesus tem poder de fazer essa transformação em você. Amém? Essa é a palavra que o Senhor deu no meu coração. A pessoa certa, no momento certo, o resultado também é certo, porque quem opera é o Espírito Santo de Deus. Não foi a capacidade intelectual daquela menina, não foi nada além do que o poder de Deus, que ela se colocou à disposição de Deus e Deus operou. Você possa orar como eu vou orar hoje. Deus, ajuda-nos a sermos a pessoa certa, com a palavra certa, no momento certo, para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua casa, para a sua família, para o seu amigo de trabalho, para o seu vizinho. Quantos vizinhos não vêm se queixar para nós? Se queixa dos filhos, se queixa do marido, se queixa de tanta coisa. No que ele estiver ali com o seu queixume, com a sua dor, fala, mas Jesus te ama. Jesus pode mudar a tua história. Tem um Deus. Vá ao profeta, vá ao profeta, vai a Jesus, vai a Jesus, vai diante dele, coloca a tua dor diante de Jesus. Jesus tem poder de curar. Apresenta da maneira que a menina apresentou. A menina falou, vai, manda, senhora, manda o teu marido, manda Naamã até o profeta, ele tem poder de curá-lo. Você leva a mesma palavra, vá ao encontro de Jesus, ele tem poder de curar a tua dor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu não sei como é que você tem se apresentado diante de Deus, mas eu gostaria que você se apresentasse com essa intrepidez, com essa ousadia dessa menina simples, escrava. Não era uma menina poderosa, era uma menina que o poder dela vinha da presença de Deus. Era uma menina humilde, estava na posição menor dentro da casa, foi trazida como escrava. Talvez nem comesse na mesa do seu Senhor, comia na mesa dos escravos. Mas ela tinha a palavra de vida eterna para aquele homem. Ela tinha a solução para o problema de Naamã. E você, como tem se apresentado diante das dificuldades apresentadas para você? Quando as pessoas vêm e colocam os seus queixumes, colocam as suas reclamações, colocam as suas dores para você, você se une a ela e chora junto? Ou você apresenta Jesus? Você apresenta aquele que pode transformar a vida delas. Senhor, eu quero te louvar nessa noite. Quero te louvar pela tua palavra, porque a tua palavra é alimento para nós. Porque a tua palavra, Senhor, ela é que nos orienta. A tua palavra é que nos dá orientação de como nós devemos agir na nossa caminhada cristã. É a tua palavra, não é ensinamento de homens, Senhor. Nós não nos baseamos em conhecimentos humanos, nós nos baseamos na tua santa e bendita palavra, porque ela é luz para o nosso caminho. Como nós ainda estudamos ontem no culto caseiro, ela é lâmpada para os meus pés, ela é lâmpada e ela é luz para os meus caminhos. Ela me guia, ela me dirige, ela me dá a palavra que eu tenho que dar na hora certa, no lugar certo e no momento certo. Ó Senhor, abençoa a vida de cada um aqui presente. Senhor, dá-nos essa ousadia para pegar a tua palavra. Dá-nos a ousadia, Senhor, para nos apresentarmos como testemunhas do poder de Deus. Pessoas, Senhor, libertas pelo sangue de Cristo, pessoas lavadas
purificadas dos pecados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, coloque em nós essa palavra de ousadia. Coloque em nós, Senhor, o desejo de levar as boas novas para aqueles que estão sofrendo neste mundo, Senhor. Oh Jesus, na nossa casa, na nossa esposa, no nosso esposo, Senhor, abençoa, coloca essa palavra, Senhor, dá essa ousadia, oh Senhor, coloca em nós essa intrepidez que só o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo que mudou a vida de Pedro, que antes era um covarde, que negou o teu nome, Senhor, 3 vezes, falou que não te conhecia, mas depois, Senhor, quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele pregou e nunca mais ele teve medo de ser morto. Ele nunca mais teve medo de perder a sua vida, simplesmente porque ele foi cheio do teu Espírito Santo, ó Pai. Oh Senhor, enche a nossa vida do teu Espírito, nos capacita, Senhor. É esse Espírito que irá transformar o nosso ser no dia a dia. É esse Espírito que nos dará força para pregarmos a tua palavra, sem vergonha, com intrepidez, com ânimo, com alegria também no nosso coração. Abençoa a vida de cada irmão. Eu te apresento, Senhor, aqueles que estão enfermos nessa noite. Eu quero te apresentar a vida da irmã Mercedes. Senhor, eu coloco a vida da tua serva agora diante do teu altar. Senhor, como tu tivesse poder de curar Naamã, tu tens poder também de curar a irmã Mercedes. Tu tens poder, Senhor, de transformar, mas tudo é a tua vontade. Nós colocamos, Senhor, diante do teu altar a tua serva, coloca a tua bênção sobre ela, dá, Senhor, Senhor, dá o bálsamo, Senhor amado, que ela necessita, das dores, ó Pai, alivia as dores da tua filha, abençoa, visita, Senhor, cerca ela dos teus cuidados, ó Pai, cerca ela dos teus cuidados. Não há mãos melhores para quem nós depositemos a vida da tua filha, Pai. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, abençoe as famílias aqui representadas, abençoa aqueles familiares que estão com as suas vidas complicadas, ou através de problemas financeiros, através de vícios, através de toda sorte de males. Nós repreendemos em nome de Jesus e nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, para que tu opere, Senhor, em primeiro lugar a salvação, depois a resolução dos seus problemas, segundo a tua vontade. Ó Deus, salva a nossa casa, salva a nossa família, a todos os nossos entes queridos, os de perto, os de longe, Senhor, nós colocamos eles diante das tuas mãos. Ó Deus, opera com o teu poder, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós. É o nosso pedido nessa noite. Eu te peço isso e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Todo o povo de Deus diga amém. Amém. Irmão Jorge, vem aqui, eu quero orar por você. O Jorge está viajando amanhã. Ele mudou-se para São Paulo. A esposa dele, a Leila, já está em São Paulo trabalhando. Ela tem um emprego novo lá, então eles foram obrigados a se mudar para lá. Mas nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre esse casal, sobre essa família. O Senhor conhece todas as nossas, os nossos caminhos. Nossos caminhos estão diante do Senhor. Nós só temos é que abençoá-los. Nós só temos é que agradecer o tempo que os irmãos tiveram conosco, nos auxiliando, nos ajudando. Mas de qualquer forma, nós queremos enviá-lo debaixo da mão poderosa do Senhor, amém? Amanhã a família já está lá, amanhã a mudança sai, aí o Jorge fecha a casa e está se mudando já para São Bernardo também. Então, levante as suas mãos, vamos orar por ele. Senhor, eu quero te apresentar a vida do Jorge, da Leila, da sua filha, Senhor, do seu lar. Quero apresentar, Senhor, o trabalho de ambos. Eu te dou graças, Senhor, pelo tempo que eles estiveram aqui conosco, e eu peço a tua bênção continue sobre a vida deles, ó Pai, que eles possam continuar sendo instrumentos de Deus, como nós pregamos aqui nessa noite. Eles possam continuar sendo luzeiros de Deus nesse mundo de trevas, para que as pessoas possam ver a verdadeira luz que é Jesus, através da vida deles. Abençoa, guarda, livres de todos os males, e que eles possam te servir também lá em São Paulo, Senhor, da mesma forma que eles fizeram aqui, com graça e liberalidade. Senhor, eu te peço tudo isso e eu agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão.
mandar paz para a irmã. Deus te abençoe. Amém? Levante a tua mão e que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos, desde agora, para sempre. Amém e amém. Vá em paz, que Deus nos abençoe. Não vá embora antes de dar um abraço em todo mundo que está aqui. Perde 5 minutos abraçando a igreja toda aí. Estamos em poucos. Deus abençoe. Santo Espírito.